Fala pessoal, tudo bom? Vem comigo, vamos estudar mais um pouco? Hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos. Você sabe o que é? Então, fique atento. Então tá, para a gente pensar nos números primos, eu vou dar um exemplo primeiro para a gente contextualizar. Pensa comigo que para que exista um computador, muitas peças foram reunidas e essas peças juntas formaram um computador, certo? Por exemplo, um carro. Um carro, para ele estar formado, eu preciso de muitas peças. Eu preciso do volante, do freio, da marcha. Sem essas coisas juntas, não formariam um carro. Consegue entender? A mesma coisa acontece com os números. Dentro dos números, de todos os números que a gente conhece, eu tenho aqueles números que são as peças e tenho aqueles números que são os objetos prontos. Professora, eu estou entendendo nada. Deixa eu te dar um exemplo. Olha aqui. Vamos supor que o 2 e o 3 fossem peças. Essas peças juntas, multiplicando, elas vão produzir o quê? Elas produzem o número 6. Consegue entender? Olha aí mais alguns exemplos. Então tá, pessoal, vê se vocês pegaram a ideia. Lembra que eu falei? As peças do computador formam o computador. Existem outras peças que juntas elas formam, né? A CPU, a memória, várias peças, a tela. Para formar o computador, eu preciso de muitas peças. Olha outro exemplo que eu deixei aqui. Para a gente fazer um bolo, eu preciso de todos esses ingredientes. Para eu montar uma bicicleta, eu preciso de todas essas peças que juntas eu formam uma bicicleta. Da mesma maneira, acontece com os números. Eu tenho os ingredientes, que dentro desses ingredientes eu consigo dizer que eles são os números primos. E esses números primos, quem são? São esses números puros, é a matéria-prima, tipo o ovo, a farinha, entendeu? Esses números puros é como se fossem esses ingredientes aqui. Por que eu digo que eles são puros? Porque ninguém consegue produzir eles. Por exemplo, eu afirmei para vocês que o 2 é primo, porque ele é um número puro, ninguém produz ele. Produzir. O que é produzir? Não é multiplicar e dar ele? Pensa, existe alguém que eu multiplico e vai dar o número 2? Existe alguém, olha outro exemplo, o 3 é primo. Existe alguém que eu multiplico e vai dar o número 3? Você vai perceber que não. Só ele mesmo, né? Uma vez o 3. Mas outros números vão dar o número 3? Existem outros números que vão multiplicar e vai aparecer o 2? Não, né? Ninguém também consegue dividir esses números puros, esses ingredientes. Só o número 1 e o próprio número, que foi o caso que eu já dei aqui, o 2. O 2, quem que divide o 2? 2 só divide por 1 e por ele mesmo. Já o número composto é o número que resulta, por exemplo, é o produto. Olha o que resultou os ingredientes multiplicados e misturados. Resultou no bolo. Olha o que resultou as peças juntas numa bicicleta. Esse resultado nós vamos chamar de produto, é o resultado final, é o produto, é a multiplicação, é juntar essas peças. Esses são os números compostos. Quem são os números compostos? São os números que são produzidos por outros números, ou seja, são números que são produzidos pelos ingredientes através da multiplicação. E os ingredientes, quem são? Os números primos, os números puros. E um outro detalhe é que o número composto, ele vai ter mais de 2 números que dividem ele.
não vai ser só o 1 e o próprio número, vão ter outros valores que também dividem ele. Deu para entender? Então, vamos continuar. E aí? Ficou mais claro agora com outros exemplos? Então tá. Agora que você já sabe que alguns números produzem outros, ficou fácil a gente definir o que são números primos e o que são números compostos. Isso mesmo, os números primos, se você pensou que eles são as peças, você acertou. Isso mesmo, pessoal. Os números primos, eles são os números básicos, eles são a base. Os números primos multiplicados, eles vão formar todos os outros números que a gente conhece. Olha que legal. Quer ver uns exemplos? Olha aí. Olha aí, mais alguns exemplos envolvendo essa questão de produzir números compostos através dos números primos. Eu estou afirmando ainda, mais para frente eu vou conversar com vocês como a gente descobre se um número é primo ou não. Mas, supondo que todos esses daqui sejam primos, o 5 é primo, o 2 é primo, o 7 é primo, o 3 é primo. Quando eu multiplico, gera um resultado. 5 vezes 2 vai dar 10, que é o meu produto. 7 vezes 3 vai dar 21, que é o meu produto. 11 vezes 5 vai dar 55. Esses ingredientes, se você perceber, são os números primos. Olha, lembra lá, o que nós falamos dos números primos? São os números simples, puros. Alguém divide o 5? Alguém divide o 2? Alguém divide o 7? Alguém divide o 3 e assim por diante? Ou eu posso pensar, existe algum número que eu multiplico e vai dar o 5? Existe algum número que eu multiplico e vai dar o 7? É uma outra maneira de se pensar aí se um número é primo ou não. Então, perceba aqui, se você aceita que esses caras são primos, se esses números são primos, quando eu multiplico, aparecem outros números. E aqui sim, esses números eu consigo afirmar que são números compostos. Por que que são números compostos? Porque vieram a partir dessas multiplicações de números primos. Tudo bem, pessoal? E porque a gente sabe que existem mais de 2 divisores. Querem testar? O 10. Quem divide o 10? Só chuta aí. Vou colocar aqui, ó, numa outra folha, Vou escrever aqui para a gente conversar. Quem são os divisores aí? Os divisores, o 1 divide. Quem mais divide? O 2 divide, porque 10 dividido para 2 pessoas vai dar 5. Quem mais divide? O 5 divide. Quem mais divide? O 10 divide. Olha aí, pessoal. Só aqui nós já vimos quantos divisores? Quantos divisores nós já temos aqui? Vários, né? Temos 4 já, só nesse exemplo. Logo, eu consigo mais uma vez afirmar, por outro caminho, que o 10 é um número composto, porque ele tem mais de 2 divisores. E assim por diante. Se eu vou ver o 21, eu vou encontrar outros divisores para ele também. Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos avançar para a gente conseguir ver e estudar como que eu descubro se um número é primo ou número composto. Vamos fazer mais exemplos desse. Agora, qual é a maneira mais fácil da gente observar e descobrir se um número é primo ou não? Professora, eu já sei agora que eu consigo produzir números compostos usando números primos. Beleza, eu já sei disso. Eu também já sei como faço para encontrar esses números compostos. Mas, e agora? Como que eu sei decidir se um número é primo ou é um número composto? Temos que lembrar das peças, mas só isso. E na matemática, como que eu faço esses testes? Olha aqui comigo, vem cá.
Existe uma definição na matemática que diz que os números primos, eles são os números tão simples, que ninguém consegue dividir eles. Eles são muito metidos. Eles só conseguem ser divididos por um e por ele mesmo. Olha aí. Os primos básicos são infinitos, mas os primeiros são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e aí por diante. Professora, como isso? É só a gente pensar. Quem divide eles? O 2. Quem divide o 2? Eu consigo produzir o 2 fazendo que multiplicação? Lembra? Porque se eu quero saber se ele é um número composto, o número composto não é formado pela multiplicação de materiais, pela multiplicação de números primos. O 2 eu consigo encontrar alguém que multiplica e chega nele? Ou eu consigo alguém que divide o 2? Na hora que eu vou fazer o 2, eu só consigo dividir 2 balas para uma pessoa, porque aí essa pessoa vai ficar com as 2 balas. Ou eu só consigo dividir o 2 por 2. 2 balas para 2 pessoas, 1 bala para cada pessoa. Certo? Os números primos sempre vão obedecer essa ordem. Eles são metidos. Só quem consegue dividir eles é o número 1, porque aí vai ser eles mesmos, e por eles mesmos. 4 não é um número primo. Por que não é um número primo? O 4 é dividido por 1, professor, e o 4 é dividido pelo 4, professora, por ele mesmo. Mas existem outros, não é só por eles. E aí entra o detalhe. Para ser número primo, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, só vai ter 2 divisores, diferente do número composto. Por exemplo, o 4. Eu sei que o 4 é número composto porque 2 vezes o 2, eu pego 2, multiplico e chego no 4. Beleza? Eu já sei que ele é um número composto, mas outra maneira de descobrir se ele é composto é ver quem divide ele. Aqui, ó. Quem divide o 4? O 1 divide. Quem mais divide? O 2 divide. Não divide? 4 balas para 2 pessoas. E quem mais divide? O 4. 4 balas para 4 pessoas, 1 bala para cada um. Olha aqui, os divisores de 4, quantos foram? Foram 3 divisores. Opa! Ele é um número composto. Para ser primo, então, tem que ficar alerta. Só pode ter quantos divisores? 2 divisores. E para ser composto, vai ter mais de 2 divisores. Deu para entender? Eu vou aumentar essa lousa aqui para conversar com você aí. Olha só. Vamos testar esses primos aqui que eu falei, olha, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. E vamos testar esses exemplos de números compostos que eu passei também? Observem só. O número 2. Pense em quem divide o número 2. Eu sei que 2 dividido para 1, deixa eu tentar levantar esse espaço aqui e fazer a continha com vocês. Se eu faço 2 dividido para 1, eu vou encontrar 2. Então, funciona. Da mesma maneira, se eu fizer 2 dividido para 2, vai dar 1. Também funciona. Mas existem outros? Existe mais algum que eu consiga dividir o 2 dividido por alguém e que vai encontrar uma resposta certa? Isso acontece? Não, não tenho outros. Então, eu já posso afirmar que esse cara é primo. A mesma coisa se for por 3. 3 dividido para 1, eu sei que é 3. 3
dividido para 2, dá, gente? Eu tenho 3 balas dividido para 2 pessoas? Não, né? Vai ficar sobrar 1. Então, eu já sei que esse não dá. 3 dividido para 3, eu sei que vai dar 1. Opa, novamente deu certo. Agora, existe mais algum outro número? 3 dividido para mais alguém, que vai dar um resultado exato, bonitinho, redondinho? Não. Então, novamente, eu consigo dizer que esse número é primo. E assim por diante, eu vou testando os valores. 5 dividido para 1, eu encontro 5. 5 dividido para 2, não dá. 5 dividido para 3, também não vou encontrar a resposta exata. Então, não funciona. 5 dividido para 4, existe essa possibilidade? Existe, mas vai dar número exato? Também não. 5 dividido para 5 vai ser 1. Opa, funcionou. Agora, 5 dividido, a partir do 5, existe mais alguém que eu vou dividir e vai dar número exato? Não, todo mundo vai dar muito pouquinho agora, né? Só associar balas, ou seja, observa aqui, só deu certo nesse e nesse, por 1 e pelo próprio número. Consegue observar, gente? Olha, quando eu divido por 1 funciona e quando eu divido pelo próprio número também funciona. Das outras maneiras, nenhuma outra funciona. Deu para entender o que são os números primos? E é assim que eu faço o teste. Eu vou vendo quem divide até chegar no próprio número. E aí eu vejo quantos números deu para dividir. Ah, deu para dividir por esse, por esse, por esse, por esse, por esse. Ah, não, só deu para dividir por esses 2. E assim por diante. Vê se vocês conseguem entender e a gente volta a conversar sobre isso nas aulas online e nas aulas de dúvida. Então tá, pessoal. Espero que você tenha compreendido o que são números primos. Agora, como eu sempre digo, é praticar. Beijos e te vejo em breve.